Imagina só a cena. A gente abre um arquivo cósmico antigo, empoeirado e dá de cara com fantasmas. Não são fantasmas de verdade, claro, mas sim objetos misteriosos que apareceram e simplesmente desapareceram em fotografias do céu, décadas antes do primeiro satélite sequer existir. A grande pergunta que fica é: o que exatamente essas antigas placas fotográficas de vidro capturaram? É isso que vamos investigar agora, mergulhando nas pistas de um verdadeiro caso arquivado do cosmos. Tudo com base em dados que vieram à tona recentemente. E aqui está a prova, bem na nossa frente. À esquerda, uma imagem de 1952 com vários pontos de luz, parecendo estrelas. Agora, olhem a imagem da direita, uma foto tirada só alguns minutos depois. Eles sumiram. Simplesmente evaporaram, sem deixar nenhum rastro. Pois é, esses aparecimentos e desaparecimentos misteriosos são o foco da nossa análise. A ciência tem um nome bem específico para esses fantasmas fotográficos, e esse nome é a chave para a gente começar a desvendar esse mistério. O termo técnico é transiente. Pensa assim, é um objeto que parece uma estrela, mas não é. Ele simplesmente surge numa única imagem astronômica e depois some. Não estava lá na foto anterior, nem na seguinte. Um verdadeiro fantasma fotográfico. E aqui o contexto histórico é tudo. Entre 1949 e 1957, foram registrados mais de 100 mil desses transientes. Mas o ponto crucial, o pulo do gato, é que todos eles apareceram antes do lançamento do Sputnik em 1957. Isso simplesmente elimina a possibilidade de serem satélites, foguetes ou qualquer lixo espacial. A explicação tem que ser outra coisa. Bom, se não eram satélites, o que poderiam ser? Os pesquisadores tiveram que agir como detetives, sabe? Mergulharam nos arquivos da história para ver se encontravam alguma pista, alguma correlação. E o método foi esse, uma investigação minuciosa. Eles pegaram os dados de quase 3.000 dias e cruzaram com dois dos eventos mais marcantes da Guerra Fria, os testes nucleares e, olha só que curioso, os relatos de avistamentos de fenômenos anômalos não identificados, os FANI. E foi aí que os padrões começaram a aparecer. A primeira grande pista leva a gente direto para a era atômica. Uma correlação estatística muito forte apareceu ligando esses transientes aos testes nucleares que aconteciam na superfície. E o número que saltou dos dados é impressionante. Havia uma probabilidade 45% maior de um transiente ser observado na véspera ou no dia seguinte a um teste nuclear. 45%. Isso já não é mais coincidência, né? Reparem bem na diferença. Em dias normais, a chance de fotografar um desses transientes era de quase 11%. Mas perto de um teste nuclear, essa chance pulava para mais de 15%. É um aumento muito claro e estatisticamente impossível de ignorar. E aqui tem um detalhe que deixa tudo mais intrigante. A conexão mais forte não era no mesmo dia do teste, mas sim um dia depois. Isso complica muitas explicações mais simples, como, sei lá, detritos da bomba sendo jogados no céu. Parece que o efeito tinha um certo atraso. Agora, vamos para a segunda pista, e essa é talvez ainda mais surpreendente. Os pesquisadores encontraram também uma correlação direta entre os transientes e os relatos de fenômenos anômalos não identificados, os FANI. A matemática aqui é de cair o queixo. Para cada relato a mais de um FANI num determinado dia, a quantidade de transientes fotografados aumentava em 8,5%. De alguma forma, esses dois fenômenos, que parecem não ter nada a ver um com o outro, estavam acontecendo em sintonia. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem visual. Cada ponto é um dia. Notem como a tendência geral é de subida. Quanto mais relatos de FANI, mais transientes apareciam nas fotos. A ligação era real e estava ali, nos dados. E essa conexão não é só um número abstrato. Ela se liga a um evento histórico super famoso. Durante aquela onda de OVNIs sobre Washington, em 1952, quando objetos foram vistos a olho nu e em radares sobrevoando a capital dos Estados Unidos, pois é, justamente nesses dias, as placas do Observatório Palomar capturaram vários desses transientes brilhantes. Mas o mais chocante de tudo é o que acontece quando essas duas pistas se cruzam. Quando um teste nuclear e um avistamento de FANI aconteciam no mesmo período, o efeito não era só somado, ele parecia se multiplicar. E este gráfico mostra o resultado de forma bem clara. Num dia normal, a média era de 20 transientes. Se tivesse um teste ou um relato de FANI, a média dobrava para cerca de 40.
Mas, em dias com ambos, a média disparava para quase 60. Era uma verdadeira explosão de atividade. Certo. Então, o que tudo isso significa? Os dados mostram correlações muito fortes, mas eles não dizem o que eram esses objetos. O que eles fazem, no entanto, é ajudar a gente a eliminar algumas das explicações mais óbvias. Então, vamos lá. O que não eram? Bom, não eram defeitos nas placas, porque isso não teria nenhuma ligação com eventos mundiais. Também não era a precipitação nuclear, que ia deixar manchas e não pontos de luz definidos. Viés do observador? Impossível, ninguém nem sabia o que estava procurando na época. E aquele atraso de um dia praticamente descarta a ideia de serem simples detritos da explosão. Sobram, então, duas hipóteses principais. A primeira, que seria um fenômeno atmosférico desconhecido, ativado pelos testes nucleares. O problema com essa ideia? Algo na atmosfera provavelmente deixaria um rastro na foto, por causa do longo tempo de exposição, e não um ponto perfeito como uma estrela. A segunda hipótese é mais ousada. Seriam objetos artificiais em órbita que explicariam tanto os pontos de luz nas fotos quanto os relatos de Fanny. É especulativo? Sim, mas é a única ideia que parece se encaixar com todos os dados. E essa conclusão do estudo dita de forma cuidadosa, mas muito ousada. A possibilidade de que essas fotos antigas tenham de fato capturado evidências de Fanning em órbita antes mesmo da humanidade conseguir chegar lá, essa possibilidade, com base nos dados, não pode ser descartada. E assim a gente fecha esse arquivo cósmico, mas ele deixa uma pergunta enorme no ar. Essas placas de vidro podem não ser só um registro de estrelas distantes, mas talvez o eco de um mistério que estava acontecendo bem mais perto de nós. O que quer que fossem esses fantasmas no vidro, eles servem para lembrar que a história dos nossos céus pode ser muito mais estranha do que a gente ousa imaginar.